Brasil está envelhecendo e com o aumento da expectativa de vida, surgem também novos desafios nas relações entre as gerações. Mesmo assim, muitos idosos ainda enfrentam preconceito, invisibilidade e falta de empatia, seja dentro da família, no trabalho ou na própria sociedade. E ter empatia vai muito além de ter paciência, tá? É entender que o envelhecimento traz mudanças, mas não apaga histórias, sonhos, autonomia e a experiência de vida. Comportamentos que muitas vezes são vistos como teimosia ou dificuldade, podem esconder medo, insegurança e até a sensação de não pertencer. Então, para falar sobre esse assunto e nos ajudar a construir essa relação mais humana e respeitosa entre as gerações, a gente recebe agora a psicóloga Milena Ruas. Oi, doutora. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Pode se Tudo sentar. bem? Obrigada. Doutora Abi falou, né, que a certeza, e a gente espera que todos nós, que a gente possa envelhecer, chegar na velhice e ter uma velhice tranquila, saudável, respeitosa, não é isso? Sim, se Deus quiser, né? Chegaremos lá, todos nós. Com certeza. E eu acho que quando a gente fala de envelhecer, a gente fala de vários medos de quem está envelhecendo. Todos nós estamos a cada dia, a cada minuto, né? Mas eu acho que um dos maiores medos é a solidão. E quando você se sente só e ao mesmo tempo à sua volta você tem uma sociedade que não respeita seus limites, que não sabe te tratar bem, isso pode causar até problemas futuros, né? Em relação à própria depressão, enfim. Sim, com certeza. Acho que a grande questão do envelhecimento são as consequências mesmo físicas do envelhecimento, não é? E o estar isolado, muitas vezes o idoso se sente isolado, mesmo em ambiente familiar, dentro de casa, porque ele não se sente escutado, né? Quando o vínculo não é forte, né? Às vezes até por questões físicas, às vezes por falta de mobilidade, ou às vezes a gente sabe que com o envelhecimento também, né, a audição vai falhando um pouquinho, não é? E aí a família muitas vezes não consegue entender, né, que a empatia que vocês falaram, né, de não só se colocar no lugar do outro, mas conseguir vivenciar do ponto de vista do outro, né? Então, olha só, com essas dificuldades que ele enfrenta hoje, que esse idoso enfrenta hoje, como será que eu consigo estar mais presente ali para ele, né? Com certeza. A gente tem, doutora, um povo fala que a gente chama, porque a nossa repórter, a Michelle, ela foi para a SUS para escutar exatamente isso das pessoas, para entender se elas estão sendo bem cuidadas, se elas se sentem ouvidas, e a gente quer assistir juntos. Vamos? Vamos lá. Existe uma pequena palavra que está em falta no vocabulário de muitas pessoas: a empatia. Principalmente a empatia com as pessoas mais idosas. E hoje eu vim até as ruas para saber como está a paciência dos mais jovens para com os mais velhos. Vamos ver o que eles têm a responder? Vem comigo! A Vitória e a Darcy vão saber responder bem essa pergunta de hoje. Vitória, você se sente uma pessoa mais paciente com os idosos? Sim. E você, Darcy, acha que os jovens de hoje estão mais pacientes com os idosos? Não, não estão. O que falta para esse carinho, esse cuidado com os idosos? Cuidado, educação, respeito, né? É isso que falta, amor, principalmente amor pelo velho, né? Então, é isso que está precisando. Hoje em dia está meio difícil. Hoje, os mais jovens, hoje em dia, não tem muita paciência com as pessoas mais velhas, não. Você acha que em qual momento, assim, é mais fácil de perder a paciência, né? De não ter aquele cuidado necessário com os idosos, com os mais velhos? Olha, eu acho que é na parte que eles começam a não entender muito bem, às vezes, o que está falando, né? Às vezes a audição, ou às vezes até um pouco da memória, que vai afetando com o tempo, né? O que você falaria para os jovens de hoje, para eles terem mais empatia, né, com os idosos? Educação, mais simpatia, mais paciência com os velhos, né? Educação que está faltando em tudo. Tem que ter mais amor, que está faltando na humanidade. Não tem amor mais, aqui as pessoas hoje estão muito agressivas,
é muita violência, então hoje em dia está meio complicado. Como pensar assim que como você quer ser tratado. Se você quer ser tratado bem, você tem que tratar os outros bem também. É tão bonito e ao mesmo tempo tão triste quando você vê uma pessoa mais experiente falando que falta valores básicos que a gente aprende quando nasce, né? Sim, com certeza. Com certeza. E eu fiquei pensando quando as pessoas estavam falando em relação a conflitos, né? Ou entender a dificuldade do idoso e conseguir, né? A questão de memória ou a questão da audição que a gente tinha falado, né? Então, sabendo dessa dificuldade, como será que eu posso estar presente ou ajudar sem invalidar essa pessoa, né? Sem infantilizar, não é? E, doutora, você falou isso, essa questão de como ajudar, mas também respeitar, porque todo mundo, né, nós todos queremos ter autonomia e os idosos também. E muitas vezes a gente tem aquele costume de o idoso vai contar uma história, ele vai contar no ritmo dele, a gente já atropela, já completa a palavra, ou então ele vai pegar ali um copo de água na cozinha, daí vai devagarzinho, a gente vai lá e pega para ele. Essas atitudes também, até que ponto que a gente deve fazer e até que ponto a gente tem que deixar com que eles façam, para que eles se sintam também importantes e donos da própria vida. Sim, é importante a gente entender quando é uma dificuldade real, não é? E ajudar, mas sem tentar tomar a frente ou muitas vezes tirar essa autonomia do idoso, porque isso pode trazer algumas consequências, né? Porque ele pode ter pensamentos como, não sou mais válido, eu sou tô atrapalhando as pessoas, não é? E isso traz tristeza e pode trazer, até pensando um pouquinho no modelo cognitivo da terapia, né? E isso traz outros comportamentos, como isolamento, frustração, irritação. Aí as pessoas falam que o idoso é rebelde muitas vezes, mas por quê? Como será que a família vem tratando? Não é? Às vezes isso é um reflexo de todo o movimento da família, né? E pode até acelerar o processo de envelhecimento, porque quanto menos você faz, mais parado você fica. E pode, aquilo que era um movimento que o idoso conseguia fazer devagarzinho, mas ele fazia, ele passa a não fazer mais. Então ele fica cada vez mais quietinho, sentadinho, conversa menos. Sim, e piorando também as questões emocionais, né? Leva à depressão ou à ansiedade, não é? Porque o isolamento, a gente sabe que o isolamento, a falta de sociabilidade também interferem na depressão, né? Quando a gente pensa em relação à sociedade, né, a moça ainda virou e falou assim, hoje está faltando muita educação, muito amor. E infelizmente nós temos muitas notícias ruins, né, de pessoas de todas as idades, sejam elas até crianças, em relação a seres humanos, a seres vivos, enfim, que a gente tem visto. O que está faltando, assim, quando a gente fala dos valores, né, que a gente aprende quando é criança, a respeitar o próximo, a ouvir quando alguém está falando, você esperar, aquelas coisas que parecem bobas, mas a gente vai crescendo e atropelando. Como que a gente faz para reconquistar isso de novo? O que está acontecendo nesse comportamento dessa sociedade tão acelerada, tão impaciente, tão ansiosa? Eu acho que o mundo está muito diferente, né? E isso traz muitos conflitos. Eu acho que desde quando a gente era criança para hoje, as coisas já estão muito... Eu vejo até pelas minhas crianças, né? Vão assistir televisão, assistem, não sei, ou no celular, já passam logo de um programa para outro, né? A gente, né, na nossa época, né, falando assim, tinha que esperar até o dia seguinte. Então, tudo isso gera muita ansiedade, é a época do imediatismo, não é? E como fazer isso, então? Resgatar um pouco mais, né? Olhar, viver o dia, vivenciar o momento, não é? Estar presente no momento presente, né? Uma coisa que eu também penso muito na questão do envelhecimento, a gente até conversa sobre isso também, é naquele momento que o idoso muitas vezes perdeu o seu companheiro, a sua companheira, e daí tem aquela decisão, né, da família ou até dele. O
que fazer com esse idoso. Deixar na casa que ele vivia, levar para morar com os filhos, colocar num asilo, e é um momento também de muita dor ali, de muita insegurança. O que fazer nesse momento? Contratar um cuidador? O que a gente deve fazer? O importante é respeitar, eu acho que dentro da capacidade ali da situação, né? Respeitar a autonomia do idoso. Tem idoso que prefere ficar em casa e de repente ter uma rede de apoio, não é? Tem idoso que prefere ir para casa do filho ou da filha, não é? Ou ficar na própria casa com um cuidador. É importante respeitar, não tendo, né, nenhuma questão de saúde mais grave, não é? Porque senão o idoso acaba se sentindo sem autonomia, né? E pode piorar a situação. Sem né? ser ouvido, né? Porque às vezes você pensa o que é melhor para você. Para mim seria mais fácil cuidar da minha mãe, do meu pai de tal forma. Mas o que ele quer, né? Gostaria, Sim, né? Com certeza. Quando a gente vê sobre esse tipo de situação, às vezes pelo ritmo acelerado, né, a gente não observa atentamente. Quais seriam os fatores que a gente poderia começar a observar de que quem está na nossa casa, que sejam os nossos pais, que sejam os nossos avós, estão envelhecendo e estão precisando de algum apoio, né? Porque pra gente, eu vou falar, é difícil também olhar para os nossos pais, né, e falar assim, nossa, eles estão envelhecendo. É muito difícil. É muito difícil, porque o envelhecimento traz isso, né, aquela sensação de, nossa, será que tá tudo bem? Eu quero acolher, mas eu também não posso fazer tudo, enfim. É difícil porque a gente acha que eles são eternos, daquele jeitinho quando a gente nasceu, parou naquele tempo, e é complicado aceitar esse envelhecimento, E é uma né? troca de papéis, assim, que parece que o envelhecimento ele é progressivo, mas parece que é do nada, né? Um dia você olha para seus pais e você enxerga que eles estão envelhecendo e que você vai precisar ajudar mais do que eles te ajudam, né? Exato. E isso também demora para que a gente entenda essas necessidades e faça isso com uma leveza. Exato. E não perca essa relação de pais e filhos, Pais né? e filhos, com amor, com respeito. Sim. Como que a gente consegue começar a compreender que é necessário intervir? E é engraçado até olhando pelos dois lados, porque eu já vi os dois lados no consultório, dos filhos e dos pais, não é? Eu acho que a gente, enquanto filho, a gente pode observar, por exemplo, algumas coisas que as pessoas, que o pai e a mãe faziam, com maestria e de repente nesse momento apresenta alguma dificuldade, né? E deixar claro que estamos lá para ajudá-lo caso necessário, não é? Eu acho que sem tomar a frente num primeiro momento de repente, mas acompanhar, eu acho que estar presente, ligar ou fazer uma visita, eu acho que isso é importante, porque a gente consegue acompanhar de perto o envelhecimento mesmo, e de repente quando as dificuldades vão acontecendo, né? E às vezes orientar, olha, talvez seria interessante buscar um médico aqui, ou atividade física, né? Ou tentar se ocupar de alguma outra maneira. Eu acho que essa é uma demonstração de carinho, não é? E por outro lado também, eu já olhei pelo lado dos idosos, né? Quando a pessoa se sentia que o filho ou a filha não estava percebendo que eles estavam envelhecendo e estavam precisando de apoio, né? Porque sempre se viram tão fortes e ali naquele momento não percebia que o filho ou a filha estavam percebendo esse envelhecimento, não é? E isso também gera tristeza para o idoso, não é? Então, mostrar essa empatia, né, e esse estar lá pode ser bom para os dois, né, para a gente, né, sabendo que a gente esteve lá em todo momento, não é? E para o idoso também, né, que não se sentir desamparado, né? Com certeza, Sem com dúvida. certeza. Acho que a gente tem que pensar sempre naquilo que fala de prezar a nossa família e respeitar as pessoas à nossa volta e valorizar o que a gente aprende, né? Eu acho que todos nós somos um pouquinho de cada pessoa da nossa família que já envelheceu, algumas que já se foram, mas partes de mim tem minha mãe, tem meu pai, tem meus avós, e você é a junção de tudo isso. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar, valorizar, amar, ter
ter paciência, porque um dia vai ser você que vai precisar, Sim. né, de tudo isso. Com Então, que a gente certeza. seja mais compreensivo, mais amoroso. E diálogo resolve tudo nessa vida, né? Tudo, Pergunte, tudo. mãe, você tá bem? Pai, você tá bem? Está precisando de alguma coisa? Aham. Ou também permitir, né? Se permitir ajudar, né? Se tá lá com o coração aberto e ver que você tá precisando de uma ajuda, isso também é muito importante, né? Nesse processo do envelhecimento, você falar, agora talvez eu não consiga ir ao supermercado e trazer todas as compras sozinha, porque eu não tenho mais a mesma mobilidade, o mesmo fôlego, então eu pedi para minha filha ir comigo no supermercado. Aham. O meu pai não tem a memória tão, né, legal. Vamos fazer uma listinha para ajudar o pai a ir ao supermercado, o vô a ir ao supermercado? Vai na padaria? Vai lá, vai comprar 3 pãezinhos, deixa anotadinho no papelzinho, deixa com que ele leve. Esses pequenos gestos, né? A sua mãe não consegue mexer na internet, consegue fazer uma compra, vai lá com paciência, senta do lado dela, ajuda a comprar. Esses pequenos gestos são os que demonstram mais amor. Exato. E fazem Sim. diferença, né? A gente tá vivendo ao lado de quem a gente ama, aproveitando outros momentos. Isso. Sim, com certeza, está Obrigada, presente. viu? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, doutora. Os contatos da doutora estão aí na nossa tela. Qualquer dúvida, se você também estiver vivendo esse processo de envelhecimento ou cuidando de alguém que esteja passando por isso, pode perguntar que a doutora responde. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.